Olá, historiadores, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e hoje, na nossa aula 6, nós vamos recapitular alguns pontos muito importantes que nós vimos nos primeiros vídeos do canal. Nós falamos sobre o Antigo Egito e esse é o nosso tema de hoje. Nas nossas primeiras aulas, nós falamos sobre como o Egito foi construído, como saíram de grupos pequenos, que ficavam ali próximos ao rio Nilo e se transformaram na grande nação, o grande império, o grande reino do Egito. Eu peço a você que dê uma olhada nos primeiros vídeos, lá você tem todas as informações para a gente poder continuar as nossas aulas aqui de história. E como um resumo, eu vou colocar para vocês alguns trechozinhos dos nossos vídeos passados sobre o Antigo Egito. Fique ligado que são importantes informações, falando de uma trajetória imensa, de milênios de história. Nós temos aí Moisés, José do Egito, como o Egito foi formado, tudo isso para vocês nos nossos vídeos, mas eu vou colocar algumas pinceladas para você dar uma olhada nos nossos vídeos, tá bom? Vamos lá então? O Antigo Egito começa ali pelo ano de 3500, em que as cidades que surgem em torno do rio Nilo, que eram chamadas de nomos, se unem. Seja por conquista ou por acordo político, elas se unem e formam dois Egitos. Esses dois Egitos são o Alto Egito e o Baixo Egito. Eles sempre vivem em conflito, porque um quer ser mais forte ou mais poderoso que o outro. O controle do rio Nilo também era uma coisa muito importante para eles. Até que, no ano de 3100 a.C., um homem chamado Menes surge, toma o poder, se torna o primeiro faraó da primeira dinastia egípcia e unifica então os dois Egitos. Ele se torna o grande faraó do Egito. E hoje sobre o Médio Egito. Nesse período que vai de 2160 a 1730 a.C., a capital do reino deixa de ser Mênfis, como nós comentamos no vídeo passado, e passa a ser Tebas. E eu falei para vocês semana passada que a principal divindade de uma cidade é a mais cultuada, Bom, agora Tebas tem um outro deus, e o deus de Tebas é o famoso Amon. Essa passa então a ser a principal divindade do Egito. Agora Amon é o grande deus dos egípcios. Nesse período existe uma certa instabilidade política. O faraó ele centraliza seu poder, mas tem disputas com alguns nobres. Mas graças à força dos nobres de Tebas, ele consegue reprimir então essas revoltas e se manter no poder. Durante esse período, a economia egípcia ela cresceu bastante, principalmente a questão militar. Eles conquistam a Núbia em 1750 a.C. Então, realmente eles estão se fortalecendo e, ao mesmo tempo, estão estabilizando a economia. Acontece uma coisa muito interessante durante esse período, a invasão dos Ixos. Mas quem são os Ixos? Os pastores, Eles eram considerados os pastores dos estrangeiros. Os Ixos são um povo asiático semita, hebreu, que migra, então, para o Egito, graças à questão de seca e dificuldades nas terras em que eles moravam. A gente já comentou que o Egito tinha um Nilo, e o Nilo era chamado da dádiva do Egito. Então tinham terras muito férteis, não tinham chuva, mas tinham um Nilo. Então os pastores asiáticos, chamados Ixos, que já migram, também tivemos faraós muito importantes, como Tutmoses III, e o famoso faraó Tutankhamon, o faraó menino, que governaram o Egito, então, durante esse período. Houveram pelo menos 3 dinastias egípcias durante esse período histórico, a 18ª, a 19ª e a 20ª dinastia do Egito. Esse período vai de 1580 a 525, mais ou menos, antes de Cristo. Então nós temos praticamente mais de 1000 anos, Não praticamente, mas mais de 1000 anos de história de governança, então, durante 3 dinastias, pelo menos 3 dinastias do Egito. Vamos lá então? A história de Moisés e o faraó é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, especialmente do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas para fora do Egito, onde eles viviam como escravos. Já descobrimos em alguns vídeos passados que realmente existe a presença de hebreus na história do Egito, tanto dos Ixos quanto a um povo que viveu ali na terra de Avares. Existem através da arqueologia, alguns registros históricos ali, então, desses povos que viviam ali, que eram hebreus, que viveram no Egito. Moisés então foi instruído a confrontar o faraó e exigir a libertação do seu povo. O faraó, no entanto, recusou-se repetidamente a deixar os israelitas partirem, o que levou Deus a enviar uma série de 10 pragas devastadoras sobre o Egito. As pragas foram uma demonstração do poder divino e incluíram eventos como a transformação da água do Nilo
em sangue, uma infestação de rãs, piolhos, enxames de moscas, a morte do gado, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Cada praga foi um golpe direto contra os deuses egípcios e o orgulho do faraó. Eu não vou deixar vocês sem nenhuma informação, né? Hoje eu vou passar para vocês a história, num videozinho, sobre um dos maiores faraós que o Egito já teve. Fique ligado. Na vastidão do Antigo Egito, um jovem herdeiro ascende ao poder, Ramsés II, conhecido também como Ramsés o Grande, herda o trono em meio a grandes expectativas e desafios. O enredo de sua vida é tecido com aventuras, conquistas e um desejo insaciável de imortalidade. As conquistas militares de Ramsés II logo se tornaram lendas. Sua habilidade em estratégia e liderança é testada nas batalhas, mais notavelmente na Batalha de Kadesh contra os hititas. Ambicioso, Ramsés II deixaria sua marca através de monumentos imensos, inovações arquitetônicas, templos como Abu Simbel, e com seus colossais monumentos esculpidos na rocha, servem até hoje como testemunhas de sua grandeza. Dos maiores legados da antiguidade, Ramsés II foi o maior general e rei que o Egito já teve. É isso aí, historiadores! Hoje nós vimos várias informações sobre o Egito. Algumas curiosidades, na verdade, que estão lá nas nossas primeiras aulas. Já deixa aí seu like, curta, compartilhe, para a gente poder construir mais informação, mais conteúdo aqui no YouTube. Então, historiadores, até a próxima aula!